Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje mais uma vez o nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. E aproveito essa abertura para fazer a chamada, mais uma vez, da comemoração dos 12 anos da série Mosaicos do Novo Ciclo. Nós vamos fazer aqui uma comemoração, digamos assim, né? Um bate-papo no sábado, dia 30 de setembro, no Hotel Faial, aqui em Florianópolis, das 9 ao meio-dia e das 2 às 5. Nós vamos bater um papo, eu, vocês e Jorge. Vocês vão ter oportunidade de perguntar o que vocês querem perguntar muito, conhecer-nos pessoalmente. Quem não se conhece vai nos dar esse prazer de estar conosco, almoçarmos juntos no próprio hotel, no buffet do Faial, que é um excelente hotel aqui em Florianópolis. E esperamos vocês para esse congressamento. Vão ser os 12 anos, dia 28 de setembro. Fechamos 12 anos da primeira entrevista do Jorge aqui no programa Vida Inteligente. E nós vamos comemorar numa festa assim de confraternização. Bate-papo, almoço, voltamos para o bate-papo e nos confraternizamos. Isso você está vendo aí no seu monitor agora. Tem o convite que está incluído nesse convite, no valor desse convite, o almoço. Buffet livre, né, à vontade, com uma bebida incluída. Então, o mais importante é a sua presença aqui conosco, ok? E o que mais que eu tenho para falar? Acho que é só. Qualquer outra lembrança eu vou falar no decorrer do programa. O que se apresentou para hoje, antes de eu passar a palavra para o Jorge aqui, para ele cumprimentar e tudo, foi um tema interessante, assim, chamado máscaras. A gente fala muito sobre máscaras, né? As máscaras estão caindo. Que máscaras são essas? Máscaras, a gente está cheio de máscaras, a gente vive colocando máscaras, descerrando máscaras, e o espiritualismo vai se aproveitando disso com workshops, com palestras, com cursos, com isso e aquilo, descerrando essas coisas, e a gente nunca sabe a que se refere, né? Cada um defendendo o seu ponto de vista. E nós vamos passar aqui hoje um outro ponto de vista também, que não significa que seja o correto, mas nós queremos mostrar uma outra face dessa questão das máscaras. O que são essas máscaras? O que significa? Elas são máscaras mesmo? O que é? Por que se fala de mascarar alguma coisa? É isso que nós vamos abordar hoje da parte oculta, da parte iniciática, essa questão, que daqui a pouco eu vou deixar o Jorge cumprimentar vocês e eu vou ler para vocês a chamada que eu fiz para o programa de hoje, né? E daqui a gente pega já e desenvolve o tema. Como é que você está, Jorge? Tudo bom? Tudo, 100%. 100%, assim que eu gosto, assim, isso é bom. 100% porque só é possível estar 100%, mas podia estar melhor. Não, existe melhor do que 100%? Não tem? Existe porque 100% quem está sempre é a matéria. Acima da matéria nunca é 100%, sempre tem que ser mais. Tem que ser mais. Uhum. Então, acima da matéria tem um percentual que a gente desconhece. O tudo, pode-se dizer. Como é que você está? Se eu estou bem, tudo bem. Tudo bem. O tudo, né, ele compreende acima de uma... mas aí é que tá. A gente conhece o bem-estar que a gente conhece. Né? Esse aqui é o nosso bem-estar. É você não ter dores, é você estar tranquilo, é o sol ter raiado, você ter acordado. Não, às vezes você tem dores, às vezes está intranquilo, às vezes o céu está nublado, mas mesmo assim você está bem. Isso é. É aí que é a diferença. Depende como você encara essa questão, né? Exatamente. Isso é bacana. Então tá aí. E o que você espera, aproveitando já que eu fiz essa abertura aqui, que expectativa que você pode dar pro pessoal que vem nos visitar aí? Né? Que eu lembro que há muito tempo, há cerca de 4 anos, né, com a iniciativa da Délia, do Márcio Cambaúba, da nossa saudosa Cleonice, né? Foi feito o primeiro encontro aqui do Vida Inteligente. Isso aqui não tem nada a ver com esse evento, que vai ter um evento no fim do ano agora, né? Lá em Palmas do Tocantins, se eu não me engano, né? Em Palmas, você vai para lá, dia né? 5 de... Você também está convidado. Esse é dos amigos 5 de dezembro. 5 de dezembro. Esse aqui é Amigos do Mosaicos do Novo Ciclo. Esse é um evento que já se virou tradicional, mas cada ano a gente faz em uma região. Em uma região, né? Então. E o que nós vamos fazer dia 30 de setembro é uma comemoração sobre os 12 anos do Mosaicos do Novo Ciclo, né? Então nós vamos bater um papo legal, né? Vamos. Isso aqui, eu confraternizo. É interessante porque assim, então a gente tem conversado nesses 12 anos
tentando propagar um pouco daquilo que a gente aprendeu enquanto discípulo, né? A partir do professor, a partir da eubiose. E são sementes, né? Com certeza. Então... Bijans, como você fala? Bijans, né? Bijan é semente em sânscrito, né? Então, quando a gente se encontra assim, quando se promove um encontro como esse que você está organizando para o dia 30 de setembro, um sábado. Ver os locais onde as sementes germinaram, né? Então, a combinação da semente germinada não é só semente, é semente e o solo já ancestralmente preparado, né? Então essas entidades, esses seres, né, que aí neles havia a ambiência própria para que aquela semente eclodisse, que é uma experienciação do bem, do bom e do belo, muda, a pessoa muda, a coisa muda em si, o ambiente muda, e aí poder ver esse processo, ver as pessoas onde isso aconteceu, conversar, trocar ideia, abraçar. Isso é bacana. É sensacional. É sensacional. É como se você, assim, parte de uma mesma coisa que se encontram às vezes quando a lei permite, né? Você não imagina a expectativa no bom sentido, né? Dessas pessoas que já se inscreveram, né? Que confirmaram presença já, de ansiosas por esse alguém momento. já se... Claro que sim. Claro que sim, tem gente aqui. Outro dia eu te perguntei se alguém já tinha... Não, mas você vai ver só, vai ser muito, muito gostoso. Vai ser um encontro maravilhoso ali, vamos formar uma egrégora fantástica. E tem lugar para todo mundo ou vai sobrar lugar? Eu acho que tem lugar para todo mundo, sim. Então tem sim. Então venham. Então, são todos bem-vindos. É isso. Então, Jorge, eu quero ler para os nossos queridos amigos o que eu fiz. Será que eu vou conseguir ler sem óculos? Vou. Então, foi a chamada que eu fiz para o programa de hoje. É a seguinte: já na chamada você já vai perceber sobre o que nós vamos falar. Eu queria comentar que você falou. Vamos lá. O termo ponto de vista, né? Isso. Vamos comentar um pouquinho sobre o ponto de vista agora ou depois que você fizer Eu queria falar sobre a expressão ponto de vista. Pode falar agora, antes daqui, porque aí a gente já entra no tema em si. Porque é comum quando a gente vai se expressar, ou quando cada pessoa vai se expressar, ele fala assim, segundo o meu ponto de vista, ou segundo a minha opinião. Minha ótica, que é a mesma coisa, né? Exatamente. Meu ponto de vista ou a minha opinião, que assim, e aí, esotericamente, o que é esse ponto de vista, né? Sim, interessante, vamos lá. Porque tem aquela base de entendimento que a gente sempre cita aqui, que é quando você olha para alguma coisa olha de volta para você, né? A partir desse processo de, quando você olha para alguma coisa, se alguma coisa te devolve o olhar, então depende de onde você esteja, você tem um ponto de vista muito específico. Sim, claro. Você tem que estar olhando para a coisa em si. Esse ponto de vista, ele se enquadra naquele outro conceito que a gente já conversou aqui também, da palavra ou do verbo sânscrito pramana, né, que é vibrar para cima e para baixo na mesma altura onde se encontra a coisa sobre a qual eu estou buscando entendimento. Então, quanto mais apurado o meu ponto de vista, quanto mais nítido o meu ponto de vista, significa mais que eu estou na exata altura daquilo que eu estou querendo verbalizar, daquilo que eu estou analisando. E quando eu tiver a exata visão linear, olho no olho, da coisa em si, ali reside a verdade. Interessante. Quanto mais distante da verdade eu esteja, ou quanto mais baixo eu esteja com relação ao local onde está o objeto que eu estou falando, mais turva é a visão, mais turvo é o meu entendimento, e o meu ponto de vista ele fica distorcido ou praticamente inexiste. Mas agora você usou a minha linguagem agora eu gostei, viu? Você usou a minha linguagem, você fala que eu fico falando sobre coisas, sobre o ponto de vista mental concreto, o que você acabou de dizer, mental concreto, concretíssimo. Não, é que a mecânica é essa, o resultado que daí sim, quanto menos você esteja na altura daquilo que você está falando, o teu ponto de vista ele fica mais
comprometido. Né? Assim, é como falar sobre o que se desconhece. Como diz falar sobre o que se desconhece é de necios, né? Então, você não conhece alguma coisa, então, o meu ponto de vista sobre isso, vamos assim, a gente está conversando, paramos ali no bar onde você toma café, Isso. Né? E aí você está tomando café, você veio para a calçada para a gente tomar o café, né? E a gente está conversando sobre as espírulas e espiras dos átomos, ou como flui a energia no átomo, né? E esse fluxo ele funciona como um touro, né? E dá ao átomo, em termos de fluxo de prana, exatamente a conformação desse órgão que a gente chama de coração. E a gente está conversando, né? Não porque o coração e tal. Aí tá passando alguém e fala assim, Grego, bom dia, Jorge, bom dia, tal. E aí pega um finzinho de conversa, e aí fala assim, não, eu gosto muito do espeto, né? Porque eu vi o coração e na cabeça dele tá ligado ao coração de galinha, ele gosta de comer coração. Não, na minha opinião, com mais pimenta, então a opinião dele é uma opinião. Agora, a relação com o objeto... Entende? É uma coisa assim completamente dispar, né? Dissonante. E dissonante tem a ver com o que você quer conversar hoje. Então, essa é a importância do ponto de vista. Que eu exprima a minha opinião, que eu exprima o meu ponto de vista, né? Após eu ter feito o quê? Pesado, medido, contado os elementos envolvidos, o impacto do que eu vou falar, a procedência do que eu vou falar, a procedência do momento no qual eu vou falar o que eu acho que eu estou correto, ver quais são os interlocutores, então eu falo. Minha opinião é essa, meu ponto de vista é esse. Se a gente fizesse isso, o volume de mágoas diminuiria quase a zero, porque se magoa muito o outro por expressar uma opinião, às vezes, que não corresponde à realidade. Exatamente, por isso que eu falei que você está falando a minha língua, porque você está limitando realmente o ângulo da questão. Eu já contei aqui no programa que eu tive uma vez sei lá, se é desdobramento, não interessa o que é, se foi sonho ou tudo isso aqui. Uhum. Mas está nítido e claro que eu era só. Eu devia ter olhos apenas, porque eu andava por aí no silêncio, não tinha nada, não tinha parâmetro, não tinha som, não tinha vento, não tinha absolutamente nada. Eu simplesmente era, eu podia ver tudo porque eu era tudo. Uhum, uhum. Então aí é uma visão mais ampla, mais macro. E por isso que eu falei que eu gostei que você colocou de uma forma limitante assim dessa visão macro, porque ficou muito mais inteligível. Essa é a mecânica do contato com aquilo sobre o qual a gente vai falar qualquer coisa, dependendo do que seja. Se a gente tivesse essa condição, você vai dizer que tem, de olhar. Eu estou aqui olhando para você, existe toda essa sala aqui dentro, já abordamos isso aqui. Uhum. Entendeu? Eu não estou conseguindo ver, mas não é porque eu não estou vendo que não existe, né? Está tudo aqui. Então, assim, a sala aqui atrás, ela não inexiste, ela só está invisível porque eu estou focando em uma direção. Agora está visível. Então, tem muito mais esse coisa que é o visível. Esse que é o conceito. Então, se a gente pudesse ter essa visão, que é o holos mesmo, né? O holismo é isso, de tudo. Se a gente pudesse todas as situações, a gente erraria muito menos, a gente teria muito mais consciência. Essa é a questão, né? Sem dúvida. Então é isso aí. E para aqueles que reclamam aqui, que eu gosto de falar na cara, né? Que nós estamos aqui há uns 15 minutos falando sobre isso aqui, né? Então, você que vai assistir futuramente, aqui você pula esses 15 minutos iniciais e já entra no tema. Então eu vou ler. Seria bom não pular, porque esse pouquinho que a gente conversou... Não, mas se chegou até aqui é porque não pulou. Se chegou. Porque, segundo o meu ponto de vista, isso aí. Ponto de vista, isso que a gente conversou, o âmago é a chave da compreensão, não só das mecânicas que decidem o que vai ser verbalizado, né? O sonare, mas a mecânica que te posiciona nos vários mundos que existem. Chega a um ponto em que o teu ponto de vista ele é tão usual em determinada altura
né? Que na verdade você vive naquela altura, você vive naquele lugar. Sim. De onde o professor fala, o professor Henrique de Souza. Cada um constrói o seu próprio mundo para que o meu permaneça ignorado. O meu mundo, ou o mundo real. Então, o mundo que cada um constrói é aquele onde ele vai com frequência e traz alguma coisa de lá. Não é? Esse trazer alguma coisa de vários locais é o que vai dar a massa do mundo no qual nós vivemos, ou libertos ou aprisionados. Não é? Dependendo da altura em que eu pegue essa matéria para compor o meu mundo, né, como tem a questão do reflexo entre as coisas, daí o meu mundo, na verdade, ele está na altura de onde eu penso que peguei e eu estou lá. Né? Aí acabou essa etapa que a gente considera como vida. Para onde é que eu vou? Para lugar nenhum. Eu já estou lá. Em qual lugar? Não sei. Eu que construí ele a vida inteira. Se eu te achar do lado de lá. Se eu te achar. Ô, rapaz, te cuida para não encontrar comigo, Jorge. Eu falo, olha, você lembra que você falava para mim ali 12 anos, 13, 14, 15, sei lá quanto tempo vai isso aqui ainda? Então vai ser muito engraçado. Mas então vou fazer uma promessa para você. Não, vamos fazer um acordo. Um acordo, tá. Olha aí, hein? Tá todo mundo ouvindo. Não, aí. entre eu e você. Eu e você, mas tá todo mundo vendo. Sim, eu sei, mas entre eu e você. Eu vou te buscar. Você vai me buscar? Beleza, tá bom. Sim, você vai estar em um lugar, eu vou estar aqui do lado. Você pode ser que mas você bota, não bota. Você vai ter que estar de bota. Não nesse sentido. Porque, luva. Não, porque às vezes, assim, o buscar é que você pode ter uma coexistência em paridade, mas aí é como se fosse assim, o teu mundo e o meu mundo estão na mesma altura, mas você tem que dar conta do teu, porque no teu mundo só você que entra. Sim. Né? No meu mundo só eu que entro. São mundos individuais. O que acontece é a matéria que forma os dois pode ser similar, né? E aí a gente transita. Olha, tá prometido, hein? Se depois a gente vai se comunicar por outros meios. Então vamos lá. Eu quero ler para vocês aqui. Ó. O tema de hoje, então, é máscaras, tá? Máscaras, símbolos, sintetizam realmente o que vive no interior do homem. O teatro é simbolizado por duas máscaras, uma representando a tragédia e outra a comédia. Nessas máscaras está expressa a dualidade ou o caminho a que os sentimentos levam o homem pela estrada angustiada da evolução. O avatar integral, olha só poderá manifestar-se usando como revestimento exterior os erros e defeitos das criaturas humanas, habitantes do espaço. Assim, pois, manifesta-se com máscara de cada plano, só de cada estágio evolucional. A máscara do avatar tem que se apresentar adequadamente ao mundo do momento. Aquele que descobrir a essência, a individualidade, o que está por detrás da máscara, terá ultrapassado a evolução, transformando o inconsciente coletivo no consciente da mesma natureza. Parece complexo, mas é... De quem é... De quem é, não sei, mas é de lá que eu tirei. Tá bem escrito. Ou se não tá, sabe? Eu já comentei com você aqui, né? Quando vem o tema para mim, aí eu tenho que procurar alguma coisa adequada para aquilo. Aí eu leio muita coisa, e muita coisa não me satisfaz. E quando tem que ser a coisa, é aquela. E é o caso do que eu acabei de ler. Tá bem escrito, tá bem escrito. Então, isso aí é... E já parece... eu já reclamei aqui para você... Reclamei não, já falei, e aí? Cadê o Maitreya? O que não se manifesta? É o ano de 3005, falta pouco, nós estamos em 2017. Então aqui, esse trecho que eu acabei de ler, que é a chamada do programa de hoje, que eu fiz para vocês, já fala sobre que o Avatar só se manifestará quando algumas coisas que eu li aqui se acontecerem. Então, eu acho que é bem apropriado o que nós vamos falar hoje.
Que cada frase dessa leitura dá para fazer uma discussão Dá. separada. Eu sei. A parte de inconsciente coletivo, Isso. máscara do Avatar, a Pode, questão você do pode- Avatar usar as dores e amores da humanidade como... O teatro, né? O teatro, É. a tragédia e a comédia, que é E simbólico aquilo lá, não é tragédia e- e comédia do Sim, e nós vamos conversar Máscaras. 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 Vamos despir nossas máscaras, vamos tirar nossas máscaras. Mas, né? Se a que gente é está isso? numa reunião e cada um tira a máscara, ou pode ficar todo mundo muito feliz, ou sair todo mundo correndo Todo mundo assustado. correndo. Sim, senhor. Sim, Né? senhor. Já ouvi falar disso. Porque a máscara humana, ela é uma maia para ocultar tanto as escandas quanto as nidanas, né? E nidanas são conglomerados astrais ancestrais, né? Que vem sendo plasmado, construído, engendrado, entrelaçado, o que seja, desde o início da humanidade, né? E a lida com as nidanas é complexa, por isso que ela se manifesta em parcela em cada um, né? Mas é outro assunto. Outro assunto. Máscara, né? Mas máscara e máscara, quando a gente fala máscara, a gente visualiza só rosto, né? Que a máscara cobriria o rosto. Mas a máscara tem a ver com o som. Com Quer tudo, ver, né? ó, no teatro grego era o prosopon, né? A máscara chamava prosopon. Prósopo. Prósopo significa face. O que vem, e o pró antes Isso. da face, né? Então Exato. era o nome que se dá. Prósopo significa face em grego. O que vem antes da face, né? Isso. Era o que era a máscara. Homero dá muita influência, dá muita importância a isso, né? Tem uma raiz latina, sonare, que é soar, ecoar, retumbar, né? E tem a ver com o som, e aí o som tem a ver com a própria criação, né? E aí tem o personare. O per significa intensidade, então personare é retumbar, quase, sabe aquele, quando ocorre o trovão, o som do trovão, né? Aquele retumbar. Isso, parece que estão batendo tambor lá em cima mesmo. Aquele barulho lá no meio das nuvens. Isso é o personare, né? É o retumbar com força, é o ecoar, é o se fazer ouvir, que assim, é o ser parido na matéria do nada através do som. Isso é o personare. Esse personare, ele no teatro latino, ele dá origem à persona, muda o acento do local, que era a máscara, que é o nome que se dá à máscara, porque além dela ocultar a face para caracterizar o ato, ela afastada do rosto servia para fazer com que a voz ecoasse e fosse ouvida mais fortemente. Então, a função da máscara ela é dupla, para encobrir a aparência original, né? E para dar potência ao som, ao que está sendo falado pelo ator ou pelo indivíduo. Esse personare, ele deriva para persona, né? E daí para pessoa. Então, pessoa hoje deriva da persona, que deriva de som. Isso aqui é outra pessoa. No caso específico das origens da palavra máscara para a gente hoje, né? Tem uma palavra, daí não no proto-indo-europeu, mas no pré-indo-europeu, masco. Bruxa, né? E daí esse masco também é usado ainda em algumas regiões hoje para descrever
aquela nuvem negra que se forma antes da tempestade, Sim. masco, né? Depois isso deriva para masca. Há conexões de masca no latim pré-medieval com origem árabe, Sahara, que depois daí foi uma origem que deu para máscara, para o maschera italiano, para chegar ao que a gente usa hoje como máscara, que é alguma coisa que encobre, né, a realidade. Tem um aspecto interessante da questão da máscara, que se diz que a vida, a nossa vida, a vida de cada um, tua vida, minha vida, a vida de vocês, ela é uma máscara que encobre uma individualidade, e essa individualidade é que é permanente. É como se a alma fosse a máscara da mônada. Tá. Né? E eu troco a cada papel, então passo uma vida com uma máscara, acabou aquela vida, eu vou assumir um outro papel, coloco outra máscara, né? E tem vários atores ligados ao mesmo script, várias vidas a uma mesma identidade, então esse conceito de máscara se aplica completamente. A máscara deveria, segundo esse conceito de propagadora do som e de elemento que dá uma tônica diferenciada durante determinado tempo de existência, ela deveria ser ligada ou conectada segundo o ponto de vista com o ente a qual a segura, né? com o original. Mas o que a gente percebe hoje, na humanidade, hoje, assim, de algumas dezenas de milhares de anos para agora, é que quem assume a máscara é como que se a máscara tomasse vida e a máscara assume o papel do teatro, não mais o que a segura, não mais o ator. E como a máscara ela é temporária e como a máscara é limitada... Eu assumo o personagem em vez de ser eu mesmo. E às vezes o personagem assume a vida, né? Aí resulta no mundo que a gente vê hoje, né? Um mundo um pouco mais complexo, né? Um mundo mais caótico, onde a tônica da existência ela passa a ser só a satisfação dos desejos ou da matéria que compõe a máscara. A própria razão de existir, a máscara desconhece. A razão de quem está segurando ou quem está segurando a máscara desconhece. E às vezes o próprio verbo que ecoa de quem está por trás da máscara, ele perde a força e a máscara tem autonomia e ou distorce, ou não fala, ou fala o que bem entende. Aí entra na parte da psicologia, né? Ou a gente já conversou... Múltiplas personalidades, uma série de coisas. Não, e não só isso, isso já é dentro do mundo da máscara, né, que seria o mundo claro. da alma. Mas a relação entre a consciência e o instinto, né? Ou entre o eu superior e a alma. Então, a máscara adquire autonomia e a gente pode dizer, assim, sem receio de errar, que a gente vive hoje em um mundo de máscaras vivas. Vivemos sim. Sim, vivemos, sim, claro. Onde a máscara tomou posse da existência do ator. Se você vai comentar isso com uma pessoa, ela vai dizer que isso aí é uma necessidade. É estranho, né? Você dizer que é uma necessidade. Não, você usar... porque assim, Grego, se houvesse a comunicação entre o ator, que seria o que está por trás da própria existência, e a máscara, seria equilibrado. Primeiro porque o ator não se apaixonaria pelo personagem, porque o personagem é temporário. Segundo que mesmo havendo um script para aquela máscara, as ideias que movem o script é do autor. A entonação é do autor. O autor sabe quando parar, o autor sabe o que dizer, o autor tem um objetivo. O autor sabe quando parou a representação, né? No final do dia, ele tem que tirar a máscara e se ver consigo mesmo. Hoje as pessoas
de maneira geral, né, Grego? Não acusando e Claro, nem apontando. generalizando. Generalizando. De maneira geral, as pessoas só tiram a máscara quando morrem. Porque... A pessoa só vai se dar conta do que foi feito do processo da vida quando aquela vida é interrompida, quando esse processo de análise de como que eu me comporto, assim, como que eu sou visto, qual é que é a cor da minha máscara, devia ser diário para que amanhã eu corrigisse. Que a gente representa tanto que nós acabamos nos envolvendo com os personagens que a gente interpreta, que a gente realmente esquece quem nós somos, a gente não sabe mais quem é. Mas é que assim, quem dá as tônicas do personagem, quem marca, vamos supor assim, eu tenho um script de vida, eu pego um marca-texto, a canetinha amarela, né? E vou e marco essa frase, aquela outra frase, as coisas mais importantes, às quais eu devo dar entonação apropriada para que ela cause o efeito desejado nesse teatro que é a existência. Essas tônicas, determinadas pelo autor, são o caráter, os sulcos. São os sulcos, né? Que são aquelas linhas, por assim, eu digo para o personagem, essas são as linhas mater, as principais dessa atuação de hoje. Você pode variar entre elas, não mexa nelas, porque você descaracteriza a própria razão da tua existência. E aí a máscara toma conta, esquece as linhas principais e faz o que bem entende. Então o caráter deixa de existir. Deixou de existir o caráter, você está na mão do destino. Né? E é o que a gente vê. Então, ao invés de esse jogo de máscaras ele ser controlado, né, e ter-se sempre em vista o objetivo pelo qual aquilo está acontecendo, como se fala popularmente, é o Deus dará, ou mais popularmente é Casa da Mãe Joana. É um baile de máscaras que devia ser assim, um teatro de cultura e vira a carnivalha, né, que derivou para o carnaval, que é a festa da carne. Isso, claro. Né, ou aquela... uma das origens disso, né, não tem a ver só com celebração, era quando se pegava na Roma Antiga os prisioneiros e se massacrava os prisioneiros para a diversão do entorno, dos desejos, né? Então, o famoso circo romano, né? Quando vai para o circo construído, já é uma evolução do que era na origem, né? Na origem ficava em volta assim, deixava preso o prisioneiro, ou ele não com toda a liberdade, e aí tem embate com um soldado para ver ele ser desmontado, aquela coisa toda. Então, esse jogo entre o que eu sou e a face, a máscara que eu uso para me relacionar com os seres humanos, se eu não tenho equilíbrio, né, acaba eu sendo refém da minha máscara. A única coisa que a máscara precisa de mim é a força da mão para segurar. Eu estou segurando a minha máscara, mais nada. Aproveitando, o que são as expressões? Como é que você enquadra as expressões? A máscara te serviu, a carapuça te serviu. E outra coisa que o esoterismo, nossa senhora, o espiritualismo usa muito e não se sabe o que significa isso. Eu, pelo menos, não sei aonde... Eu acho que é isso aqui que nós estamos falando, da personalidade, você mostrar quem você realmente é. O que são a queda das máscaras? Isso existe? Isso faz parte do processo evolucional? Nós vamos perder essas máscaras que nós estamos falando aqui? Elas estão caindo realmente? Quer dizer, vai chegar um momento que eu vou ter que mostrar como eu verdadeiramente sou? Isso é verdadeiro ou não? É muito interessante você trazer isso à tona. Inclusive o termo trazer à tona já tem a ver com essa queda das máscaras. É que assim, que às vezes a máscara ela tem tal influência sobre o ator, sobre a persona, sim. Que ela passa a ser a determinante, inclusive na relação dela com ela mesma. Então, eu acredito tanto na maia que eu construo para parecer para os outros aquilo que eu não sou, que
que eu passo a conviver. Exatamente isso. E como tem. Qual é que é o termo daquele que acredita nas próprias mentiras? É mitômano? Mitômano. Não é mitômano? Isso, mitômano, não é? Exatamente. Então, o mitômano descreve aquela pessoa onde a máscara tomou conta da vida. Então, ele engendra uma série de maias, de não-verdades, né? E aí exterioriza isso como se fosse e passa a acreditar naquilo. Né? Só que daí quem criou aquilo já é todo aquele conglomerado que nele existe. Então, se é que ele ainda existe naquele corpo, né, naquele indivíduo, ele está refém daqueles seres que ele próprio criou. Um parênteses. Num momento desses, essa pessoa, esse ser, ele desencarna, morreu. Como é que é o acordar do lado de lá com esse momento, assim, vamos dizer, cheio de máscaras? E aí? Já falamos sobre isso um monte de vezes, morte, 3 programas, astral e tal, ou vida após a vida, mas como é que é esse momento de uma passagem nesse instante realmente, onde o ser, ele não é mais ele, né, como você acabou de dizer, ele é fruto, ele é totalmente aquelas coisas que ele vestiu, né? Como é que é o outro lado, assim, de uma pessoa que passa por lá de lá, né? Vamos usar essa terminologia, e que desperta desse sono do lado de lá. E aí? Como é que é? Como é que deve ser, né? Porque é complexo. Eu vou para lá com todas essas máscaras ou eu vou chegar do lado de lá, elas ficaram do lado de cá? Não existe. E eu dou conta que... E agora? Não, porque quando a gente está... Agora eu estou me vendo, eu não sou mais as máscaras. Os elementos que formam a máscara é a alma da pessoa. Aí o corpo não tem mais função. Para onde que você vai? Para o lugar onde você está. Isso. Só que aí, aqueles subterfúgios que faziam com que você acreditasse que aquilo era verdade, aquilo deixa de existir. Aí então você vai contemplar as próprias mentiras, contemplar os próprios erros, os medos, os horrores, as dores, o que seja. E aí não tem fuga, aí é o momento da verdade. Então, essa queda de máscara na morte, ela vai acontecer de certeza. Então é a hora que o juiz é você mesmo, né? Aí você tem... Né? Isso que eu sempre disse, que o pior juiz é o nosso juiz mesmo. Perfeitamente. Não tem, e é juiz, é júri, é acusador, é carrasco. Exatamente, tudo junto. Tudo junto. Isso. Daí não tem para onde fugir. E não adianta pedir Deus acuda, que não, mesmo que Deus existisse dessa forma, não tem jeito, né? Então, nesse momento você está face a face com você mesmo, para ver o quão horroroso ou o quão maravilhoso foi o que você construiu ao longo da tua vida, sem fuga, sem portas, sem céu. Olha, eu não sei, eu não lembro de nada do lado de lá, se é que existe lá de lá, já te falei um monte de vezes. Mas vamos conjecturar aqui. Eu acho que se tiver alguma coisa, uma lógica seria, passei para o lado de lá, eu tenho que estar, lógica terrena, mental concreto. Não pode ter nenhum comitê de recepção num certo tempo. Não pode estar meu pai, não pode estar minha tia, não pode estar minha irmã, não pode estar ninguém do lado de lá. Porque se tiver, eu vou ter aquele amparo, vamos dizer, e não vai me dar a oportunidade de acontecer o que nós estamos falando aqui agora, né? Então acredito eu, conjecturando, né? Está vindo agora aqui na minha cabeça a elucubração, que passa para o lado de lá, você está, como você já falou uma vez no passado aqui, primeiro você falou que você fica sozinho do lado de lá, que não tem ninguém te esperando, tal. Vamos usar essa coisa que você falou. Então eu acho que realmente esse momento é o pior momento que se existir seria desistir, porque aí você dá de cara com todas as suas máscaras, grego assim, com tudo que você construiu, e você está sozinho, além de estar morto, que então, você vai saber que você está morto. Assim, né? grego, você ficou um tempo fora de casa. É isso aí, né? O fora de casa é a vida. Terminou esse tempo fora de casa, cessa aquela existência, e você volta. Aí você é bem-vindo, você chega em casa, aí te recebe teu pai, teu avô, teu bisavô, teu tataravô, grego, não sei o que e tal, que festa, que bom que você está aqui e tal.
Ou acabei de chegar em casa, acabei de morrer, por exemplo, né? E aí eu cheguei na rodoviária, eu não sabia como ir para minha casa, aí alguém foi lá me buscar e me conduziu, olha, sai daí, vem para cá e tal, chega aqui na tua casa, aquele enlevo, toda aquela festa, e dá uma festa para mim, porque eu cheguei, até aí tudo bem. Há uma influência do meio. Só que daí, ao final do primeiro dia, né, aí chega a hora de dormir. Ah, tá. Você está usando uma outra forma de expressão. Chega a hora de dormir, que é o descanse em paz, que não é imediato. O descanse em paz é o meu sonho. E o que vai ter no meu sonho? Não interessa onde eu estou, eu posso estar em um castelo e sonhar que eu estou na lama. Eu posso estar voando e sonhar que eu estou afogado. Então, naquele momento do sonho, né, aí não, o entorno não tem interferência, em vigília, né? A analogia é essa. Então, independente desse intervalo que aconteça nesse momento de passagem ou de deixar de lado o corpo físico... Você vai estar sozinho. Óbvio. Ah, viu só? Óbvio. Aí, ó. Não sei se óbvio. é verdade, mas tá porque aí. não teria sentido você passar o período de análise, né, onde você vai ter que colher o que você plantou, você ser ciceroneado, você ser tutelado para alguém ficar mitigando, né, as dores da chibata que você é que dá em você mesmo. Isso aí. Não tem sentido. Não teria sentido, não, claro. Não, é o faze por ti que eu te ajudarei. Se vira. Então tem um período que compete só a cada um. Né? Eu sou obrigado a viver no mundo em que eu criei. Por exemplo, assim, qual é que isso tem a ver com as máscaras, né? Alguém chega para você e pergunta, estão conversando assim sobre a loteria, sobre não sei o quê. Alguém quer saber o que você deseja, né, na tua vida, como é que a pessoa se expressa. Grego, qual é que é o teu sonho? Né? Assim que se pergunta. Isso. Pergunta, exatamente. E é uma forma errada de perguntar, porque ninguém tem controle sobre o sonho. Né? Qual é que é o teu sonho? Eu falo assim, meu sonho? Você quer saber como é que é o meu sonho? Ou o que eu desejo? Desejo é uma coisa, meu sonho é outra, minha vontade é outra. No momento em que a vontade for exercida, aí então o senhor manda na máscara, o ator manda na máscara, eu controlo os desejos e eu controlo o sonho. Se eu controlo o sonho, eu controlo a morte. O pós-morte e o pós-pós-morte, que é o pré-vida e a própria vida. E aí então começa a se assenhorar desse processo. Então, esse descontrole que hoje nós temos com relação ao sonho, é o descontrole que nós temos com relação às máscaras da vida, é o descontrole que nós temos com relação ao que acontece na morte de cada um, porque tudo é a mesma coisa. A analogia, a relação que nós temos hoje com aquilo que em nós existe e que a gente não exterioriza, eu uso uma máscara para... o Jorge é um cara pacífico, né? Mas eu sei que eu sou um cara violento, agressivo. Vamos fazer de conta, né? Então, a máscara serve para que você me veja de uma maneira, mas eu sei... Se eu minto para mim, eu sou um mitômano, né? Aí eu sou pacífico, né? Mas eu escondo a agressividade e mais, eu escondo a razão pela qual essa agressividade em mim existe, a razão pela qual essa agressividade em mim foi despertada, e eu não me assenhoro das razões de morri. Sinto eu a agressividade, as razões, os que eu feri quando eu era agressivo, o que eu deixei de fazer por ser agressivo, todo mundo em uma mesa, simbolicamente, né? E agora? E aí? Como é que fica? E é assim que é. Essa relação de cada pessoa consigo mesmo dá a espessura, da máscara que ela usa, dá os tons, ou quão carregada tem que ser a tinta da máscara que ela usa, e o principal, define as aberturas que na máscara existe para tolher o próprio verbo. Chega um ponto em que daí a minha consciência, né, deveria se expressar para que daí eu tivesse uma existência pacífica, fraterna, compreensiva, harmônica, mas a minha máscara não tem o buraco para que a boca produza o som, o verbo, né? Eu só tenho olhos e cores, né? E mais nada.
Cada um constrói o seu próprio mundo, cada um constrói sua própria máscara. Mas a máscara, se tem uma característica, né, que a define, é a temporalidade. Temporalidade. Ela vai ter que cair cedo ou tarde. Ou cai em vida e se resolve para que em morte. O ideal é que a morte fosse igual à vida. Tão equilibrada quanto o pós-vida fosse tão equilibrado quanto a vida. Quando há um desequilíbrio, lá é uma confusão natural, normal. Só que o lá, que a gente fala de maneira simbólica, acontece no dia a dia. Por quê? Porque há um embate gigantesco em cada um, com suas próprias nidanas, né, para ver quem é mais forte, quem é mais determinante, quem tem mais, ou quem grita mais alto para dar a tônica do dia seguinte. Então, como é que eu vou agir hoje? Depende de como é que está meu humor. Qual é a máscara que eu vou colocar? Eu vou no trabalho, uma máscara. Eu vou no futebol com os amigos, é outra. Eu vou para farra à noite, é outra. Eu vou em casa, é outra. Então, para cada momento eu saco uma. Sim, assim, né? E nunca... Nosso dia a dia, sim. Não, e de uma maneira que eu nunca sou visto. Só que daí assim, chega à noite, eu tenho que tirar todas para dormir. E quando eu tiro todas, aí eu me vejo, daí é complexo. Mas 99,999 não tira a máscara para dormir. Não tira em vigília, tira no sonho. No sonho aí sim, pode ser, porque aí porque a gente não tem, porque no a maioria sonho, não tem controle, né? aquela parte não controlada, ela vem à tona. E assim, nós não lembramos de todas as existências que nós tivemos, né? Porque a mente concreta não teria condições e a alma, né? Não teria condição de administrar o volume de memórias. Acredito. Nossa. E isso levaria à loucura imediata ou à morte. Se aqui a gente já fica louco de tantas coisas que tem para pensar, imagina assim, se daí, nesse exato instante, eu me lembrasse de todas as minhas outras mortes, vamos supor que eu existi 10 vezes, ou você existiu 776, falta só mais uma para você alcançar Nirvana, Agartha, o que queira, né? Daí de instante me vem a visão e a percepção de todas as minhas 776 Nossa mortes Senhora. anteriores. De jeito nenhum. Isso, para eu ver uma coisa no astral, ponto de vista. Eu tenho que estar na mesma altura. Se eu estou na mesma altura, aquilo está vivo nesse momento. Com certeza. O impacto elétrico vital no astral, no vital e no físico causa a morte imediata. Não duvido, claro. Causa a morte. Por isso, então, que a gente não recorda as existências anteriores, né? Por isso também, nós não temos, de maneira geral, né? Não vou dizer todas as pessoas, né? Sim. Não tem controle e memória de tudo o que acontece no sonho detalhadamente. Porque, às vezes, o somatório de vrites, que são os resíduos, né, do dia a dia, os sanskaras e vrites, né? Então, esses resíduos do dia a dia que advêm através dos órgãos de conhecimento, que são os jnana indriyanis, né? Então, esse grande milkshake, essa grande vitamina, à noite ele tende a dar forma às coisas com as quais eu vou ter que lidar. Isso se incorpora à minha própria existência, eu tenho que trabalhar essas máscaras durante o sonho. Se acordasse pela manhã com 100% de resíduo ativo, de memória ativa do que aconteceu durante a noite, o dia não seria operacional. Você ficaria prostrado, machucado, magoado, ferido, triste, ou alegre, exultante, fraterno, pacífico, bem de saúde, porque as coisas são interligadas. Então, assim, exatamente como um plano ele existe em si, ele tem função, mas ele existe para separar um de outro. Então, para que serve o vital? Para separar o físico do astral. Por quê? Porque se rompe o vital e toda aquela parte do astral vem e é traduzida pela mente concreta, a morte é quase uma certeza.
Então, é quase uma defesa. Então, a não recordação integral de sonho é quase uma defesa. A não recordação das vidas anteriores é uma defesa. Com relação às máscaras, é uma coisa. Às vezes você pode usar como defesa. Só que, se você fica ocultando aquilo que você tem para resolver, que são as tendências das nidanas, em algum momento isso vai ter que vir à tona. Né? E chega um ponto em que cada humanidana, ela consome uma vitalidade para ficar escondida. É como se fosse assim, eu tenho isso para resolver. Eu digo assim, não vou te resolver agora, você espera aí. Logo eu te chamo. Só que para esperar ali, em um canto, ela tem que ficar alimentada, porque nidana não morre. Né? É uma coisa, após criada no astral, se ela fica oculta e não sublimada, ela não morre. E o sublimar não é matar, é transformar. Então ela fica se alimentando. Aí tem uma outra tendência negativa, né? Daí não, aguenta aí mais tarde. Então você fica com um monte de coisas para resolver, todas elas se alimentando, né? E naquela impaciência de querer ver a luz, vir ao sol, se exteriorizar. Chega um momento em que daí esse conjunto de vitalidades necessário para manter esse oculto em mim, oculto de mim mesmo e dos outros, é tão grande que aí o organismo não tem estrutura para dar suporte. A vitalidade não dá conta de atender todo mundo. O que acontece? Aí, o cara deu um piripaco. Deu um tilt, o cara espanou. O cara falou assim, espanou a rosca. É como assim, a pessoa vem e te provoca. Você vai reagir, mas você segura. Aí aquele segurar consumindo vitalidade e fazendo pressão para... Aí a pessoa provoca novamente. Se coloca do lado, né, e fica segurando. De novo, coloca do lado e fica segurando. Só que esses três que você está segurando aqui, o ruído que eles fazem por estar sendo alimentado intensamente, acorda todos aqueles que estão guardados. Todas as velhas máscaras são acordadas e se ligam a esse formando uma única coisa. Essa única coisa vitalizada e com um objetivo, rompem a razoabilidade, se sobrepõem, esse que é o perigo. Se sobrepõe e aí o cara vai e faz a besteira. Mas por que a gente não se conhece? Por que você fez isso? Por que você fez isso? E a pessoa diz não sei, porque realmente não sabe. Perdi a razão. Agi por instinto. Exatamente. Agi loucamente. Eu estava louco de paixão e agi assim. Perigo. Por quê? Porque a máscara não conseguiu dar conta de tanta coisa que por trás existia. Então é muito mais saudável, muito mais adequado e econômico do ponto de vista de vidas, não de vida, você tentar dar conta dessas pequenas coisas que estão não resolvidas. Por quê? Porque uma coisa guardada, uma máscara guardada, ou um tom de máscara guardado, ele tende a se ligar aos semelhantes similibus congregantur, não é? Então, se ligar às outras máscaras iguais e se cristalizar em conjunto, vira uma mágoa. E a mágoa está viva, porque ela está oculta. Essa mágoa viva, oculta, cristalizada e alimentada, tende a virar o quê? Ódio. Se transformou em ódio, se propaga, se entrelaça a outras máscaras e cristaliza. Gigante. Chega a um ponto em que a tônica da alma da criatura é uma grande máscara de ódio. E qual é que é a pressão, qual é que é a necessidade? É se exteriorizar, é vir à tona. Por quê? Porque no se exteriorizar, no vir à tona, em ser verbalizada, a energia utilizada para verbalizar é a mesma energia utilizada para parir um planeta ou um ser humano. Então, o verbalizar o ódio alimenta o ódio por milênios. E dá força a essa máscara e ela passa a ser uma determinante. Aí você, ao invés de mudar várias ao longo do dia, você tem uma só. Putz, mas aquele cara, ele é um odiador profissional. É a máscara que ele usa. É quem domina. E o caráter dele? Está fraturado, inexiste. Qual é que é a tônica dele? É o ódio. Então, agora, voltando aqui... Você lembra só
termo que a gente conversou no outro dia, quando a gente estava falando sobre sinarquia, de como é que era a distinção das pessoas na própria Atlântida, né, no Império Sinárquico, no Império Sinárquico de Han e no pré-Egito, era o Varna Ishvara Dharma, né? Varna em sânscrito é a cor da alma. Qual é a cor da minha alma? É o somatório das máscaras que eu tenho cristalizadas. É o somatório das vidanas não resolvidas. Ódios, amores, horrores, dores, o que seja. Isso me diz quem eu sou, independente da cor da minha roupa, da cor da minha pele. Então, e agora, exatamente, nisso que você tudo acabou de falar, o que significa, então, o que falam, onde há fumaça há fogo, impreterivelmente há fogo, essa queda de máscaras? O que é essa queda de máscaras? E parece que não é eu aqui eu vou começar a me trabalhar para minha máscara cair ou ela sumir. Parece que é alguma coisa superior a isso. Vamos chamar assim, é a terminologia que eu tenho para me expressar, né? O que é isso? Sim, então vamos imaginar que cada um conglomerado teremos que virar transparentes, seremos transparentes. É uma necessidade, sei lá. Você sabe que tem um sentido humano que vai ser desenvolvido, chama-se permeabilidade. Permeabilidade? Uhum. Assim como você tem a visão, o olfato, o tato, a audição, então vai haver um sentido que chama permeabilidade. E o que virá a ser esse sentido? Permeabilidade é você ser tudo e tudo ser você e passar através de você. Então você vê o astral, vê o mental, vê o mental abstrato, vê o búdico, porque você está e é todos os planos ao mesmo tempo. Então, cada um elemento vivo, ele tem, cada um de nós, né, cada mônada, cada ser humano, cada matéria, ele tem um número, mas ele tem um som específico, né? É como, por exemplo, você tem um material. Quando você imprime uma determinada vibração àquele material, você rompe aquele material, você destrói aquele material, né? Libera a forma. Então, é como se cada um elemento vivo, cada um ser vivo, tivesse uma chave mágica que o desperta, né? Um som mágico que o desperta. Ou, se a gente traduzir para alquimia, para química, um catalisador. Né? Há um catalisador que é o que dispara os processos. Então, cada uma das coisas que a gente tem guardado dentro de nós, de nossa alma, ela tem um catalisador que é o quê? Que é o que desperta, né, e a revive. Por exemplo, assim, você, no teu 5º aniversário, foi assim, fantástico, maravilhoso, porque naquele aniversário, tua mãe preparou para você um bolo de cereja silvestre que você adora. Só que você esquece isso, porque no dia a dia, ela está passando no mercado, né, e você não vê, você sente o aroma de cereja silvestre. Na hora. Imediatamente você vai para... Esse é o catalisador. Por quê? Porque o aroma é som, é número, é cor. Todos os sons, todos os sentidos, eles são exatamente iguais, porque sempre um sentido ele funciona e mais 4 dos outros. Então a visão não é só visão, a audição não é só audição. Sim, tem um conjunto. É um conjunto e todos eles são a gente que não aprendeu ainda a usar adequadamente para cheirar com os olhos, né, ver com o nariz, essas coisas assim. Então há um catalisador. Quando acontece externamente, desperta internamente. Nós estamos vendo em um momento esse de final de ciclo, já junto com o novo ciclo. Então há o final do ciclo e o ciclo novo está dealbado, né? A aurora já se fez, né? E a gente está naquele lusco-fusco onde a aurora se fez, mas ainda há um pouquinho de noite, né? Que é o ciclo terminado. Então, esse caos de fim de ciclo, ele está gerando sons astrais, ele está gerando temperaturas astrais que tendem a acordar tudo o que existe em cada um de nós para ser resolvido, porque a única maneira de resolver alguma coisa é trazê-la à luz do sol. Concordo. Ou do sol externo ou do sol de cada um, que é a vontade, né? Aí então isso faz com que mesmo que eu queira fazer com que esse ódio que em mim existe, por exemplo, se existisse, que eu queira fazer com que ele não se manifeste, mas se eu tenho fora a ambiência
onde está todo mundo praticando o ódio, aquilo é o tom adequado, aquilo é o catalisador para que o meu ódio também se exteriorize. É isso que a gente vê hoje, isso é a queda das máscaras. A gente está vendo isso hoje, por exemplo, no Brasil. Nunca se odiou tanto no Brasil. Nunca se odiou tanto. E pessoas que você tem certeza absoluta que são pessoas boas, puras, íntegras, cordiais, fraternas, amigas. Você vê elas se manifestar ou opinar sobre determinado assunto com uma ira, com uma raiva, com um conjunto de palavras que são seres, que ninguém fala o que em si não existe. Como é que é? Ex é abundante accordia os loquitur. A boca fala o que do coração transborda. Eu não consigo odiar hoje se em mim ontem já não existisse o ódio. Isso é uma queda de máscara. Porque não deixa de ser. Não, é. Então o que a gente vê hoje no Brasil, né, é uma queda de máscara porque nunca se odiou tanto, nunca os ódios vieram tão claramente à tona. E mais, vai ser mais intenso. A tendência é essa, A tendência é. Por quê? Porque na medida em que se produz o eco do ódio, esse eco vai acordar similares. Você acabou de dizer há pouco. E você vai odiar vai me odiar porque eu tenho opinião política diferente, amanhã você vai me odiar porque eu tenho religião diferente, amanhã você vai me odiar porque eu moro em um bairro diferente, amanhã você vai me odiar porque eu gosto de usar calça jeans, amanhã você vai me odiar porque eu tô vivo, antes vai me odiar porque eu me chamo Jorge, amanhã depois do outro dia vai me odiar porque eu tô vivo. Empacota tudo, não. Tá, vou tirar a vida do camarada porque o conjunto dos ódios se resolve com a morte. Isso é queda de máscaras absoluta. O que acontece? E qual é o benefício disso? É hora de exercer o controle sobre a máscara, que é a vontade. Você falou na leitura, achei sensacional. Eu vou ler mais um trecho daqui a pouco, vou reler. Você falou na leitura que a máscara do Avatar é o somatório das máscaras das pessoas. Perfeito, não preciso nem ler mais. Sim, eu vi o que você queria, mas o que eu queria comentar é outra coisa, mas vou comentar antes disso que você ia ler. Via simbólico, tá, gente? Só maneira de... Não é que eu estou vendo... Força de expressão. Força de expressão. Força de expressão. Então, o Avatar, ou os seres que vêm para restabelecer a lei, eles não têm a alma humana preparada com a antiguidade como cada um de nós tem, porque são seres de forma diferente. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, a voz de um Avatar, de um Manu, de um Buda, de um Bodhisattva, ela tem que atingir o mais longe possível. Ela tem que ser falada em todos os idiomas, tem que ser falada em todos os planos. E o caminho mais curto para que isso aconteça é você, então, se projetar em um ponto onde todos estejam. Qual é o ponto do mundo da matéria hoje onde todos estão? É o astral. Por quê? Qualquer ser tem uma representação, tem uma face, tem um corpo, tem uma parte no astral. O conjunto do astral de cada um é que vai dar a tônica daquele que vem para... É como você fazer uma analogia, quer ver? A tua casa, a minha casa, a casa de cada um de vocês. Qual é que é a máscara que a minha casa usa? Qual é que é a tônica da minha casa? A casa física, né? A tônica da casa, a alma da casa, ela é dada pelo somatório das almas que nela habitam. Sim. E pelo que cada uma tem de perfil. Então, o perfil de todos os bons de uma casa, ou se todos de uma casa são bons, a casa em si é boa. Você entra numa casa boa, você se sente bem sem nem saber porque há uma empatia com o local. Isso. Ao contrário, se você entra em um local... Eu não estou me sentindo bem aqui. Há uma antipatia. E é muito interessante porque, assim, para que a empatia ou a antipatia se manifeste, antes
tem que ter havido todo um atrito astral entre você e o meio. Esse atrito astral desce do astral, passa pelo vital e é traduzido fisicamente como empatia ou antipatia. É um processo mecânico, né? Com o avatar é a mesma coisa. A casa do avatar é o próprio mundo. O somatório do que aqui é feito é a face dele, com a diferença que, daí agora, se a face, se a máscara que lhe é dada não é apropriada, ele não se manifesta. Por isso que ele ainda não está visível à humanidade. Por quê? Porque não há ambiência para que ele se manifeste. É interessante, bem colocado aqui. Ó. A outra parte que tem no texto, que eu achei interessante conversar, que é o que eu ia falar, é a questão do inconsciente coletivo. Exatamente. Eu vou ler até esse trechinho aqui, que é o fim do parágrafo da chamada. Aquele que descobrir a essência, a individualidade e o que está por trás da máscara, terá ultrapassado a evolução, transformando o inconsciente coletivo no consciente da mesma natureza. É isso mesmo. Pô, esse aqui é... O inconsciente coletivo, que é tão propalado na psicanálise, na psicanálise, né? Ele é que assim, funciona assim, ó. É o princípio da mediana. Por exemplo, assim, você está dando uma aula. Daí você conhece um pouco os alunos que estão ali e você sabe que tem um aluno que é mais ágil, tem um aluno que é mais devagar. Não que o devagar seja errado, não que o ágil seja bom, cada um na sua tônica. Só que se você for parar para falar no código de linguagem com o aluno que é mais devagar, a turma descamba e você perde. Se você for falar com o código de linguagem do aluno que é mais ágil, a turma descamba e você perde. O que você faz? Estabelece uma mediana. Essa mediana é o inconsciente coletivo. Entende? E aí, no geral, então, assim, você tem seres humanos mais evoluídos, seres humanos menos evoluídos. É bom ou ruim? Ou é ruim? Não é nada. É a tônica de cada um, é a vida de cada um, é a idade de cada um. Eu digo, cada um no seu processo, né? Todo mundo vai chegar no mesmo lugar. O que muda é o tempo em que isso vai acontecer. Né? Então, na humanidade, então, você tem seres mais antigos, seres mais novos, vamos colocar dessa maneira. Né? Tem aqueles que praticam o mal inconsciente e aqueles que praticam o mal consciente. São vários. Há uma mediana no astral que daí permite atingir a todos os seres. Acima disso, ele é muito bom. Abaixo disso, ele é muito mal. Acima disso, faz o bem consciente. Abaixo disso, faz o mal consciente. Então, essa faixa intermediária do astral humano, né, é que é a alma humana, é que é o anima mundi, é que é a alma, a alma do planeta, que é a alma de Bhumi, né, que é o planeta Terra. Esse conjunto de todos os símiles congregantes, que assim, aqueles amores, que assim, quando eu amo mais ou menos, você ama mais ou menos, então, todos eles estão entrelaçados. Por exemplo, assim, vamos supor, você gosta de manga, eu gosto de manga. Manga é uma só. Você gosta de sorvete de manga, eu gosto de vitamina de manga, o outro gosta de pão com manga. O outro odeia manga, o outro odeia muito manga porque um dia pisou e caiu, quebrou a perna. Outro odeia muito manga porque estava em Belém e a manga caiu e amassou o capô do carro dele. O que todo mundo tem em comum? Manga. Esse é o inconsciente coletivo. E o inconsciente coletivo, então, ele não tem inteligência suficiente para discernir. E por isso ele é completamente manipulável. E é nesse inconsciente coletivo, nessa mediana astral, é que age quem então pratica o crime de lesa evolução, lesa humanidade, lesa divindade, conscientemente. Então, eu falo assim, a turba desenfreada, por exemplo, né? Então, um grande aglomerado de pessoas com um objetivo em comum, de repente alguém estoura um rojão, isso dispara um processo de violência, porque essa faixa intermediária
ela não tem discernimento, aqui não se exerce a vontade, então ela tende a ir para onde a temperatura conduza. E aí é muito fácil de manipular. Então, se eu fico injetando ódios nas camadas superiores do astral de cada um, isso vai descer para essa camada intermediária. Chega um ponto em que aqui eu gosto de manga, aqui eu odeio manga. Isso mistura de tal maneira que a manga passa a ter gosto de ódio. Nesse ponto, a tônica do inconsciente coletivo é ódio. Se alguém falar assim, que como manga é bom, essa turba se volta para aquilo. E isso é completamente manipulável. Isso que a gente vê hoje no Brasil. Então, isso foi manipulado ao longo de algumas décadas, né? Foi incutido nessa mediana astral da pátria brasileira, fizeram com que a alma do Brasil tivesse essa tônica. Que tônica? Do ódio, né? No caso daí do Avatara, esse inconsciente coletivo é a alma do próprio. Assim como, por exemplo, você pega na casa, todos os filhos, Sim. Né, eles estão ligados à alma da mãe e Sim. à alma do pai. Tá. O pai pode ser bom o quanto quiser. Se os filhos todos são ruins, ele em si vai assumir lá uma parte. Não vai se transformar em mal, mas ele tem que conviver com o mal. Exatamente, ele vai ter uma parcela dentro dele, em algum lugar, esperando um gatilho para se manifestar. E aí a forma como ele vai lidar com o mal, né, se tentando equilibrar, harmonizar, né, ou se vai assumir a culpa, é que determina a abrangência da confusão. Entende? Então, isso é o inconsciente coletivo, completamente manipulável fisicamente, e esse é um conhecimento esotérico, né, muito utilizado inadequadamente. Você falou de uma forma geral do processo que está acontecendo. E as pessoas que estão nos ouvindo, tá, para a gente encerrar, inclusive, como eu posso iniciar hoje? Vamos dizer, eu assisti esse programa depois, estou assistindo depois desse programa, aí eu resolvo tirar minhas máscaras. Vamos dizer, o que eu vou fazer? Eu não sei se eu tenho máscara ou não tenho. Aí eu vou para o espelho, vou para o espelho da minha casa, vou lá, a hora que eu for lavar meu rosto, tomar meu banho, eu vou olhar para a minha cara, será que eu tenho máscara? Será que esse sou eu mesmo? Então a pergunta é, como descobrir que máscaras nós temos? Que todos nós temos máscaras. Isso é praticamente 100%. Como descobrir quais as máscaras que nós temos? Quando se diz todos nós temos, eu praticamente coloca como quase todos. Quase todos, porque sempre vai dizer aquele que eu não tenho, né? Alguém vai aparecer e vai dizer eu não tenho. Então eu usei isso aqui para agradar gregos e troianos. Então, como ajudar esse processo? Como a gente pode se desmascarar ajudando, vamos dizer, eu vou ajudar a lei, eu vou ajudar a lei acelerando esse processo. Então, qualquer modificação, todas as filosofias dizem que qualquer modificação deve começar necessariamente por você próprio. Óbvio. Então é isso. Porque, assim, quando se fala em lei, né, então a gente fala muito na lei, não sei o quê, Dharma e tal. Assim, para que a lei existe? Para que eu dê certo, para que você dê certo, para que você dê certo. Por quê? Porque a lei, se não houver um elemento em evolução na qual ela tenha que agir, ela em si não tem função. Não tem função, exatamente. Nós estamos aqui para nada. É como ele fala assim, a humanidade. A humanidade é um conjunto de eus, né? A humanidade só vai ter jeito quando? Quando esse conjunto de eus tiver jeito. Sim. Você pega o ser humano. O que o ser humano é? Ele é um conjunto de emoções e conhecimento, né? De ações concretas e astrais. Quando que esse ser humano vai ter jeito? Quando esse conjunto que o forma tiver jeito. Sim. Antes não. Então, qual é que é a maneira de eu servir a lei? Isso. Antes eu tenho que servir a mim mesmo. Como? Isso aqui, como eu disse aqui, eu quero saber que... Eu tenho que fazer com que a minha existência ela seja pacífica. Eu tenho que descobrir... Primeiro passo, você acha que eu devo buscar a minha paz interior. Isso é uma coisa pacificar. Assim, se eu fosse dado 1 centavo para mitigar, assim, se toda vez que se falasse a palavra paz interior,
fosse dado 1 centavo para mitigar a fome dos países africanos, Puxa vida. hoje lá seria o primeiro mundo e aqui seria o segundo e os outros seriam os enésimos, né? Porque todo mundo fala, paz interior, ou quanto dinheiro já o povo já não ganhou escrevendo sobre paz interior. A paz interior é o seguinte, não é esconder desejos ou nidanas, né? Não é esconder o que de ruim e fazer de conta que está tudo bem de conta, e viver em função. Não, a primeira coisa que a gente tem que se dar conta para conseguir entrar em um caminho que pode nos levar à felicidade, isso sem considerar o exterior. Por exemplo, eu sou professor e eu ganho R$1.000 por mês. E aí eu estudei, me dediquei, vou lá e trabalho 40 horas semanais com todo o amor para cuidar das crianças da primeira série do primeiro grau, né? E eu vejo o cara sendo vendido no futebol por um valor que nem sem existência eu vou conseguir. Se eu for, e aí tem um artifício, né? Se eu for medir os meus valores, a minha vida com relação a essa vida forjada que existe, o que a maioria faz. A gente tem que entender o seguinte, todo mundo necessariamente todo esse entorno que é criado, todos esses mitos de fumaça, né, que são criados, eles têm por função diminuir a crença em cada um, né, mudar a escala de valores de cada um e tirar a vontade de cada um. Porque fala assim, eu vou trabalhar a vida inteira e não vou conseguir comprar o carro que o cara comprou que custa 100 milhões de não sei o quê. Isso aí a gente tá ouvindo agora. Mas aí você pergunta assim, para que eu quero um carro que custa 100 milhões de não sei o quê se eu não vou poder ir no mercado com aquele negócio? Não. É essa que é a questão. Então, primeira coisa, esquece, né, essa fraude que se transformou, né, o que se chama de sociedade hoje, essa anarquia, né, ou usando aquele termo que o José Ingeneiros usa no livro dele, El Hombre Medíocre, ele usa um termo que é mediocracia. Mediocracia. Assim, são seres vazios, medíocres, governando povos de valor que não sabem que tem valor, né? E aí a mídia, o mercado, que também são coisas que não existem, nos fizeram que hoje, porque o mercado, isso, o mercado, aquilo. Que mercado? O mercado não existe. Né? São fraudes, né? Então, se você for tentar medir tua vida por essas mentiras engendradas para te diminuir, esquece, você jamais vai ser feliz. Você tem que chegar no teu ponto de equilíbrio. Primeira coisa é não mentir para você mesmo. Isso aí, nossa senhora. Não, isso é essencial. Boa sacada que você deu aí. Não, é não mentir. E, assim, para você mesmo, não está nem falando para os outros. Não, eu estou preocupado com a lei. E a lei, ela existe para que eu me resolva. Eu nasci para que eu me resolvesse. Eu nasci para dar conta dos meus problemas, das minhas nidanas. Aí eu consigo dar conta das minhas nidanas, dos meus problemas, da razão que me levou a existir. Opa, excelente. Então agora também vamos fazer um trabalhinho adicional, tentar resolver o problema até onde tua vista alcançar, Tadharma Meru. Opa, consegui ajudar aqui e ali. Não, então agora, já que a gente conseguiu, vamos nos reunir e vamos mudar o país. Opa, conseguimos. Vamos mudar o mundo. Epa, mudamos o mundo. Acabou a farra toda, que todo mundo vai para casa, ninguém mais nasce. Então, não minta. Para si próprio, para si próprio. Para si próprio. Não, tem que ser muito honesto. É a primeira coisa, porque se você mente para você mesmo, como é que você vai ser feliz de alguma maneira? Não tem como. E se conseguir felicidade, essa felicidade é como flor de um dia, é completamente finita. E a frustração na pós-felicidade de um dia é gigante. E aí vai aumentar o volume da mentira. Olha, você né? E vai aumentar a frustração, a decepção. Não mentir. Segundo, definir um objetivo. Elencar o que você quer. O que você precisa, grego. Não o que dizem que você precisa. Se o cara diz que é muito bom ter um carro de 300 milhões, não sei o quê, porque daí você vai ser amado por todos, tá, mas assim, eu preciso daquele tipo de amor? Hoje ainda nós estávamos falando no cafezinho onde você sabe onde eu vou tomar café, e dizia, alguém comentou, e é exatamente o nosso tema aqui, o que eu preciso? Eu preciso ter
Para eu viver só, pagar minhas contas, mas é lógico. E não precisa ter mais nada. Mas então, o primeiro é não mentir. O segundo é você definir... É o que você falou agora. Quais são os desejos, assim, o que você deseja, o que você precisa realmente. Eu preciso ter um ambiente adequado de existência, eu preciso ter o necessário, eu preciso... Então, há uma série de necessidades que tem a ver com o teu bem-estar. Sim, né? sim. Aí sim. há uma diferença muito grande entre o que eu preciso, entre a derivada do que eu preciso, que é o que eu desejo, que a gente conversou antes, vontade, desejo e sonho, né? E isso tem que ser muito bem separado daquele falso desejo que é colocado em mim. Então, assim, você tá com a barriguinha, mas aí você fica vendo a TV, na TV ninguém tem barriga. Todo mundo é sarado. 39 quilos e eu uso calça 28, né? Então, para comprar, eu tenho que pedir de encomenda e esperar, ou compro calça de 15 anos, né? E como é que eu vou fazer para perder a barriguinha? Porque se eu vou na rua e alguém vai me ver... Tem um amigo meu, até eu trabalhei com ele há muito tempo, chama Laércio de Melo Duarte, trabalhei na Eletrosul junto com ele. E ele sempre ficou muito bonachão, assim, gente boa pra caramba, né? Amigo de convênio de trabalho. E aí um dia a gente estava conversando no corredor que levava ao lugar onde a gente trabalhava, e aquela rodinha de café, né? Aí todo mundo conversando e tal. Daí ele chegou assim, decidiu uma coisa muito importante na minha vida. E ele parece um Buda, assim, tem umas bochechas assim, sempre foi assim, encorpado. Decidiu uma coisa muito importante na minha vida. Vou assumir minha barriga. E a partir daquele dia começou a usar a roupa apertada para mostrar aquela barriga saliente. Eu falei para ele há alguns anos atrás, Laércio, você falou isso tem 30 anos, e eu me lembro porque é sensacional. Cada um tem que assumir sua barriga. Se o outro não gosta da minha barriga... O problema é do outro, não meu. Tá no outro, não tá em mim. Aí eu não vou ir para academia, fazer cirurgia, vou pegar e botar uma cinta para segurar, não vou conseguir respirar direito, eu vou morrer para tentar esconder minha barriga, daí morri. Daí o cara que reparava quando quando olhava para mim e falava da minha barriga, ele vai falar assim, soube, o Jorge morreu. Morreu? O que aconteceu? Não sei. Acho que ele morreu de magro. Entende? Então, assim, não se preocupe com os outros nesse sentido. Mas o melhor que você falou é não mentir para si até agora. Esse matou tudo. E assim, e você não pode deixar que os outros definam quais são os teus desejos, né? Você não pode deixar, assim como você não vai mentir para você não pode deixar que os outros mintam para você. Não pode. Então, se alguém mentir para você que você precisa ter um carro de 300 milhões para você ser feliz, ele está mentindo, não precisa. Está te induzindo, né? Mensagem subliminar. Em algum momento, a gente tem que se dar conta que nós somos pessoas. Não, assim, todo mundo, assim, esse entorno anárquico, né? Medíocre, nos trata por consumidor, eleitor, como é que chama o pagador de imposto? Sei lá, contribuinte. Então, todo esse entorno nos dá um título para tirar alguma coisa. Então, todo entorno quer que a gente consuma. Nós temos que gastar o que eles produzem, nós temos que consumir o que eles nos oferecem. E aí induzem na humanidade, de maneira geral, uma infelicidade constante que só é amainada, só é aplacada se eu consumir a felicidade que minha vida... As pessoas, assim, é como se a sociedade ela vendesse felicidade em pacote. Você abre o pacote aqui, felicidade, botou no pé, usou 2 dias, já não é mais, é só um sapato velho. Você vai na loja e compra uma felicidade, né, tração 4x4. Usou 2 anos, a tua felicidade se chama carro velho. Não funciona. Não funciona. Então, enquanto isso não for equacionado, esquece. Você não sabe o que é felicidade. Enquanto não tiver felicidade e paz, esquece, você não está vivendo. Você está sendo vivido por outros. Exatamente. É bem isso. E aí, se você gasta a vida nesse tipo de tralha, nesse tipo de comportamento,
como vai sobrar um tempo para você sentar contigo mesmo, sem máscara, sem mentira, com paciência e trocar ideia e conversar? Ó, eu vou te confessar, eu já falei muitas vezes aqui, eu sou um cara que eu estou me cobrando menos porque você mesmo chamou a atenção isso aqui, né? E toda vez que eu vou me cobrar, eu me lembro do que você falou, mas eu acho que eu tenho procurado fazer isso aqui. Mas não visando, você me conhece já há um bom tempo, né? Eu não visando minha ascensão, essas coisas, coisa nenhuma. É viver o que você falou, é viver em paz, sabe? Você ser transparente com você próprio, que isso aí foi mágico que você falou. Não mentir para si. Podia acabar o programa na hora que você falou isso aí, na minha opinião. Grego, lembra do hoje, né? Vem de rock dia, hoje, este dia. Então, assim, ó, é um dia cada vez. Exatamente. Um dia cada vez. O que eu vou ser hoje? Honesto comigo mesmo, paciência comigo mesmo, meu amigo pra caramba. Vou me defender se alguém me atacar, né? Vou me defender se eu me atacar. Aí você cria um hábito e você chega lá, né? Lógico, porque assim, se eu sou feliz em mim mesmo, não há necessidade, assim, eu vou no shopping, a família convida para ir no shopping, mas eu não gosto, porque é o seguinte, pô, eu não preciso de nada, eu não tenho impulso de comprar nada. Né? Não, assim, não gosto, esse não é que eu detesto ir no shopping, só que assim, seria como comer salada de chuchu com isopor picado, então assim, Nossa Senhora, que prato ruim. Não tem, para quem gosta de chuchu, desculpa, né? Mas assim, com isopor picado não é fácil. Fica ruim, né? Assim, é que não tem, assim, carece de sentido eu ficar desfilando em um lugar fechado sem janelas, olhando em vitrines, coisas as quais eu não preciso. Não precisa. Não preciso. Né? Então, assim, eu não aceito que ninguém me diga assim, não, você precisa desse sapato porque você vai ser tão rápido quanto aquele corredor. Se eu não preciso correr rapidamente porque eu não quero chegar em lugar nenhum, eu já estou no lugar onde eu estou. Você precisa tomar essa vitamina porque daí você vai ter saúde para escalar o Everest. Não, eu não quero ir lá porque um dia talvez eu já tenha escalado. Agora eu quero só poder respirar o suficiente ou respirar o número de dias suficiente para que eu consiga fazer o meu trabalho. Depois vou morrer satisfeito, vou para casa. Então, assim, é essa que é a questão. Não mintam para mim. Não mintam para mim. Né? E eu não minto para mim. Só que assim, eu exerço a vontade, então tem aquele desejo de, vamos supor, né? Mas é eu que mando. Isso aí. Não, então assim, então tem uma coisa que eu sempre desejei, assim, eu criei um mito, né? E sempre desejei aquilo, não vou dizer o que é, mas então, anteontem, eu disse, não, eu vou atrás desse negócio. E aí isso eu estava mais de um ano, de vez em quando eu olhava assim o lugar onde é que vende, né, isso que eu gostaria de ter, que eu cultivei, assim, é o desejo que eu cultivei ao longo do tempo. Daí eu vi o anúncio, daí eu fui lá. Esse negócio aqui está para vender. Sonho de consumo, né? Que a gente chama. Eu não tenho, né? Mas você visou alguma coisa. Mas eu queria uma coisa velha para guardar comigo até o fim da minha vida. Tá, tudo bem. Daí eu vou lá nesse lugar assim, eu queria comprar esse negócio aqui. Daí eu via, tá legal, acho que pode ser. Daí quem é que é o dono desse negócio aqui? Daí mostraram o nome, causalidade. É uma pessoa que estudou comigo na Universidade Federal de Santa Catarina em 1977. Eu liguei para ele, esse treco aqui é teu? Eu disse, o que você está fazendo? Não, é o seguinte, pega e usa, depois você vê se você quer comprar ou não. Daí eu usei um dia, daí nesse um dia que eu usei, eu resolvi toda aquela expectativa de muito tempo. Daí eu liguei para ele e falei assim, olha, agora não precisa porque eu já resolvi. Ele disse, não, então deixa lá. E deixei. Tá agora, bom. Antes de vir para cá conversar hoje. Bacana, tá vendo? Então assim, não mintam para mim, não me induzam. Né? Porque eu não induzo a mim mesmo, eu não minto para mim, eu não crio falsas expectativas. A felicidade que eu tenho é aquela felicidade que eu preciso. Todas as manhãs eu acordo querendo transformar o mundo. Acordo assim, botão turbo apertado. E ao longo do dia passo por todos aqueles embates de como fazer isso, natural para cada um de nós, né? Eu transformar o mundo pode ser assim, transformar o meu mundo, como é que eu vou resolver esse problema, como é que eu vou conseguir resolver pagar aquela conta, não interessa o que seja. Chega no final do dia, daí um desgaste natural, né?
Aí eu vou descansar 1h30. Hoje, às vezes, estou indo um pouquinho mais tarde, sim, 4h30, 4 e pouco, mas é temporário, né? E aí de manhã, né? Só que daí ao longo do dia, assim, estou fazendo minhas atividades. Agora isso aqui está estressante, está cansativo. Vou ser feliz um pouquinho. Daí eu largo aquilo do lado, aquela leitura que está usando vitalidade, e vou exercer aquilo que me dá felicidade. Descansar. Não, eu pego um outro livro para ler, sem a obrigação de ter um trabalho para fazer. E aí, naquele livro está a felicidade. Qualquer livro que seja. Daí eu sento e leio. Se eu quero ser muito, muito feliz, né? E quando não tem ninguém em casa, porque eu acho que a gente tem que ser feliz respeitando a presença dos outros, daí eu vou e coloco uma sinfonia, ou a quinta ou a nona, ou Clair de Lune, do Debussy, e ouço um pouquinho. E eu ouvi 5, 10 minutos, já vem felicidade e mais do que necessário, eu desligo para não ser muita coisa. E volto para o meu trabalho. Acabou o dia, vou dormir. Aí, consegui mudar o mundo hoje? Não. Vou dormir frustrado? Que nada. Rock dia, amanhã é outro dia. Morri, não consegui. Não interessa. Aí vai ter um rock dia na próxima vida. E aí? É isso. Né? Então, não mentir. Nem para você, nem para os outros. Não aceitar que minto para você. Eu digo o que eu quero, mas é a minha vontade. Ninguém me diz o que eu quero. Se tem uma maneira de me desafiar, assim, de arrumar um embate, é querer pegar e fazer assim, ó, abre a garganta que eu vou enfiar ela abaixo. Mas nem que o inferno esfrie. Mas jamais. Assim, da mesma maneira como a gente deve respeitar a todos, a gente tem que exigir o respeito de todos. Estou conversando com você, me dirijo a você de uma maneira ética, fraterna, amiga e elegante, com um código de linguagem apropriado. Você vem e me insulta? Não. Eu tenho que exercer o direito à autoproteção. Por quê? Porque aquilo que você está falando em mim está tendo repercussão. E aí eu sou o meu. Aí chamo meu amigo para me proteger. Qual é o meu amigo? Epa, peraí, calma lá. Ou se fala direito comigo ou acabou a conversa. Sabe que o programa que você está falando agora, e eu estou me lembrando aqui que algumas semanas atrás nós fizemos o tema calúnia, né? E você não imagina o sucesso que fez. Ah, é? Você não imagina, porque é isso que é bacana, que preencheu tantas pessoas que elas se sentiram preenchidas, porque eu falei do meu caso, que eu fui muito caluniado, e cada um se sentiu isso aqui. Então aquilo é bacana. Ajudou a preencher aquela coisa, eliminar, tirou uma máscara. Máscara do quê? De uma mágoa que a gente carrega. E veja assim em grego. Veio o entendimento, né, daquela questão. E veja assim, por que é preciso a gente vir aqui conversar de coisas tão óbvias? Porque não se conversa coisas óbvias. É que daí essa mediana que você trouxe para a gente conversar, que é muito interessante falar a respeito, ela está de tal forma embrutecida, a alma, vamos falar do Brasil, não do mundo inteiro, né, mas por decorrência do mundo inteiro. A alma do Brasil ela está embrutecida porque o lazer, ou é um lazer que envolve violência, no cinema ou o que seja. Não tem lugar onde a gente possa ir hoje sossegado? Não tem, infelizmente não tem. Não, com relação ao lazer, não ao medo social. Mas ué. O lazer envolve o medo, eu vou no cinema, eu vou ver ou morte ou medo. Isso. E, então assim, ou é violência ou é erotização. Ambas. Sem então, dúvida. uma alma acostumada com a violência, onde a morte ela é quase motivo de brincadeira, ninguém mais liga, onde a erotização ela é vendida 24 horas por dia, para você consumir um copo d'água ou um avião, a erotização está presente. Sim. Né? E junto a isso, né, o despertar do ódio como se não houvesse decorrência. A gente tem uma alma brasileira quase cristalizada. E aí a gente esquece do quão simples é viver. Viver é simples, viver é belo, é bom, é do bem. E a gente consegue viver. A questão é, nós temos que nos assenhorarmos do que nos pertence. Esse país nos pertence, essa nação nos pertence. Uma vida adequada a seres humanos é o que todos temos direito. Então, eu vivo uma vida adequada a ser humano, por quê? Porque eu construí o meu próprio mundo. Não é? Cada um tem que construir o seu. Se cada um construir o seu, nós criamos uma nação
digna de seres humanos a habitarem, viverem nela, que possa ser exemplo para o mundo inteiro. Então a gente tem que ter vontade para, com amor, sabedoria, exercitar a atividade adequada para quê? Para tomar conta da primeira nação sobre a qual nós temos responsabilidade, que é a nação de seres que existe em cada um de nós. Eu tenho que ser um regente, um soberano que tenha poder e autoridade, o temporal e espiritual em mim. Aí em mim vai existir a paz. A gente conversou outro dia. Sinarquia. Um governo conjunto, mas só que o arquétipo conjunto é de princípio, que é o princípio dos pré-socráticos, dos milénios. Então, aquele mundo de equilíbrio, ele existe onde? Existe em mim. Se existe em mim, eu consigo repartir com o outro, porque aí eu tenho o que dar. Se não, não. Se eu minto, se eu temo, se eu escondo, se eu uso máscara, se eu isso, se eu aquilo, aí a minha alma é conturbada. Eu vou querer trabalhar pela humanidade, pela minha nação, não. pelo avatar, é um esforço impossível, sobre-humano. Hipocrisia. Porque eu não posso dar conta nem de mim mesmo, como é que eu vou dar conta dos outros? Você disse tudo, tirou daqui, agora você... É isso aí. É isso aí. Ó, hoje falamos de monte, mas falamos coisa importante, 1h30, Jorge, tá vendo? Mas foi necessário, foi muito bom. Espero que seja uma conversa Não, útil, muito né? bom, muito bom. Acho que agora, a partir do momento que a gente terminar aqui, já de noite as pessoas já vão pensar, já estão pensando durante a conversa, e é bom iniciar esse processo, né, de se autoconhecer e ver como é que eu vou me melhorar. Parar de mentir, nossa, bacana, já está gravado aqui, parar de mentir para você próprio. E né? assim, grego, sempre dá tempo, grego. Sempre, Sempre enquanto a vida tempo. é esperança, diz o velho jargão ali. Não, e sabe por quê? Porque o esperança do SPEC, né, que é o pré-ver, então se você estiver no teu último segundo de vida, né, e aí você tiver esperança, né, e tentar resolver, essa projeção que você faz no último segundo de vitalidade, ela é projetada, projeção projetada é ruim. Essa projeção, ela se propaga para todas as etapas seguintes, como se você tivesse agido daquela maneira toda a tua vida, que é a questão do arrependimento consciente. Verdade, é isso. Então é isso. Jorge, obrigado. Estamos esperando vocês então, Jorge e eu, dia 30 de setembro aí, para nossa conversa e para o nosso almoço de confraternização. Vai ser muito bom ter vocês conosco. Jorge, muito obrigado mais uma vez. Tá? Obrigado a você. Até a próxima. Para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fique em paz, tenha uma boa vida.